Notícias Opinião está de volta com informações do mercado financeiro. O dólar agora está em queda de menos 2,38% a R$ 6,11. O euro também está em queda de menos 2,51% a R$ 6,34. E o índice Bovespa está em alta de 0,51%. 4 horas e 41 minutos. Muito bem, antes do intervalo, a audiência estava conversando muito ali no chat sobre a questão do dólar. A gente acabou de falar do mercado financeiro, então naturalmente vamos desdobrar aí essa pauta que fala exatamente sobre essa operação chocante, histórica basicamente aí, né? A maior alta nominal do Brasil que o mercado consegue se lembrar aí, chegando a R$ 6,30. Mesmo após o novo leilão do Banco Central, que vem aí correndo com medidas para tentar conter a disparada da moeda. A impressão é que o céu é o limite. Tem ouvinte apostando, inclusive, que chegará a R$ 7 de forma bastante, vou dizer assim, informal, porque a gente fez uma enquete lá para você dar o seu pitaco e a sua avaliação sobre o dólar. Se você acha que a coisa vai melhorar, que o ano terá aí um final com o dólar abaixo dos R$ 6. Você acha que vai ficar acima ou abaixo? Deixa lá a sua opinião. Wilson Zimmermann, vou até quebrar o protocolo aqui e trazer o ouvinte, que é mais um participando, diz que o real está jogando com a Alemanha. Para ele é mais um 7-1, também está apostando aí numa alta. De qualquer forma, é uma situação bastante séria e preocupante e que demonstra a dificuldade do Brasil em conseguir estabilizar a moeda, mesmo com essa série de leilões, medidas, declarações do ministro Haddad, que vem nessa tentativa de estancar a sangria da disparada do dólar. Segundo o leilão aí, por exemplo, chegou a 5 bilhões de reais, né? No começo da tarde, o dólar começou a cair, a gente acabou de registrar, inclusive, o movimento justamente como uma resposta, mas ainda tá bem devagar a coisa, né? 4 horas, a estabilidade era de R$ 6,11, permanece desse jeito agora às 4 horas e 42 minutos precisamente. Para refrescar a sua memória, ouvinte, no primeiro leilão do dia, o Banco Central vendeu um total de 3 bilhões de reais à vista, no que foi a 5ª operação do tipo na última semana. Inclusive ontem, né, o dólar acabou fechando já num primeiro recorde de R$ 6,26, mas foi pouco, né? Perto de hoje, a gente teve essa nova subida. Ontem já foi de arrepiar o cabelo de muito investidor aí analisando a aprovação do texto base lá em Brasília, do chamado pacote fiscal do governo Lula na Câmara dos Deputados. O cenário, porém, segue negativo, porque há um temor do mercado de que essas medidas que o governo propôs não sejam aprovadas ainda este ano ou sejam completamente desconfiguradas, porque o Congresso tem muito interesse agora em negociar emendas para poder tocar aí essa aprovação do jeito que o governo quer. A alta do dólar, que já operava em novos recordes, portanto, teve ainda ali uma outra consequência, que é a questão do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, que fez uma reunião ontem e depois anunciou aí corte de juros em 0,25 ponto percentual, sinalizando também redução de novos cortes para o próximo ano. Pois bem, a Jovem Pan News ouviu o economista Lucas Desordi para falar exatamente aí sobre essa avaliação em torno do câmbio. A gente vai trazer a análise dele para você. O dólar hoje amanheceu bem pressionado. Esse movimento do dólar e, consequentemente, as receitas, as desvalorizações da moeda, eles refletem a incerteza em relação ao pacote fiscal do governo. Não tem como. O governo ele precisa reduzir os seus gastos, nem que ele tire o pé do acelerador, para fazer com que as contas fiscais do setor público fiquem mais equilibradas. Esse equilíbrio ele pode trazer, sem sombra de dúvidas, uma estabilidade melhor para a perspectiva do crescimento da dívida sobre o PIB. A dívida pública brasileira já passa dos 9 trilhões de reais. Ela é muito elevada e, consequentemente, gera uma necessidade de você estar se financiando no mercado financeiro. Com isso, nós temos uma incerteza em relação a essa estabilidade e uma pressão, uma fuga para a moeda forte. Esse aumento do dólar, ou seja, essa desvalorização cambial, ela pode ser cessada no momento em que o pacote fiscal ser aprovado e o governo indicar novas medidas para 2025 no campo fiscal, principalmente com intervenções do Banco Central. Então,
Esse é o nosso cenário do câmbio, ainda é um câmbio muito pressionado, mas que pode melhorar um pouco com, né, o Congresso Nacional aprovando essas medidas que foram enviadas do Executivo para o Legislativo. Bom, muito bem. A partir disso, vale dizer o seguinte, né? Preciso ressaltar também que, paralelo a essa movimentação toda do mercado, a Polícia Federal ainda decidiu abrir uma investigação para apurar aí uma desinformação que foi sendo espalhada e que poderia ter tido impacto no câmbio brasileiro. Tem gente que está chamando de meme, foi um meme, a culpa é do meme, a culpa é da postagem que foi sendo compartilhada e que levou aí a esse resultado todo, né? Um perfil que simulava pertencimento ao Banco Central, que inventou e atribuiu na última terça-feira declarações que foram atribuídas aí ao Gabriel Galípolo, que é o novo presidente do Banco Central. E aí a postagem viralizou, né, foi compartilhada aí por grandes nomes do mercado financeiro. Na avaliação, né, do governo, existe ali a alegação de que ela poderia ter impactado nessa desvalorização da moeda. Para opositores, é tido como um meme, um chororô do governo, porque não está conseguindo colocar a economia nas rédeas, principalmente em relação ao dólar, porque a gente teve inclusive outros movimentos a partir aí desse recorde histórico. Primeiro que é impressionante se chegar ao maior nível, né, da história, quando você fala em cotação nominal, em relação ao dólar. E o mercado vinha também sofrendo ali efeitos a respeito do temor sobre o pacote do corte de gasto. A gente já vai atualizar essa situação para você, porque teve novidade agora lá em Brasília. Mas o cenário era de que pudesse ser desidratado, principalmente em relação às medidas, né, que houvesse lá uma retaliação, em comparação com o que foi apresentado, para tentar puxar do governo mais dinheiro para as emendas, porque a gente também registrou aqui como vinha se dando essa costura ali entre governo e Congresso. E é nos moldes ouvintes da Jovem Pan News que você muito bem conhece. Bom, fora isso, teve a movimentação da moeda norte-americana também relacionada ao Banco Central norte-americano, e aí a decisão do Federal Reserve acabou espirrando aí mais pimenta nessa situação. O ministro Haddad correu, assim como o Banco Central, realizando leilões para tentar colocar panos quentes na situação, deu uma série de declarações falando que na avaliação dele o dólar iria se estabilizar, que isso aconteceu em razão da valorização da moeda norte-americana com o real, porque existiria um ambiente de incerteza econômico momentâneo, porque estava na dependência do Congresso aprovar aí a questão do pacote. Então tentou, de certa forma, diminuir, minimizar aí a impressão de descontrole do câmbio que vigora aí no Brasil, mostrar uma certa alegria, um otimismo em relação à economia. Não colou. O mercado não aderiu a nada do que ele disse, descartou completamente as declarações do ministro Haddad. Mas, segundo ele, a gente vai ter ali uma comprovação de que a tese estará certa ou não, porque agora a Câmara acaba de aprovar em primeiro turno, portanto, né, a proposta de emenda à Constituição com algumas regras que estavam contidas aí dentro do pacote, questão de abono salarial, mas trouxe também mudanças a partir aí da proposta de emenda à Constituição do corte de gastos. Então vale dizer o seguinte: foi aprovado em primeiro turno a criação de novas regras para o abono salarial, que era sugestão do governo, inclusive, prorrogando a desvinculação das receitas da União para liberar recursos que antes tinham lá áreas determinadas. Foram 344 votos a favor contra 154. Então, a partir do momento em que existir uma segunda votação, essa proposta pode cair lá no colo dos senadores para que eles possam fazer, portanto, a avaliação. O presidente Arthur Lira trabalhou duramente ali para tentar garantir chances de aprovação, que ele mesmo já vinha considerando ali muito mínimas em relação. Permitiu, por exemplo, o registro à distância, para que pudesse ser votado o pacote. Tá? Isso aí para tentar fazer o quê? Aumentar a participação dos deputados que iriam aderir ali à votação para deixar o seu registro, aumentar o quórum, que é como a gente chama essa questão. Então, dentro dessas mudanças, ficou excluído lá um trecho que tratava do BPC, lembra o benefício de prestação continuada? Isso vai ficar à parte, assim como a questão do imposto de renda, quando foi enviada, Câmara e Senado já tinham dito: não iremos avaliar esse ano, fica para depois, muito obrigada. Então há uma evolução no andamento do pacote, o governo tem pressa para dar conta disso tudo, e o resultado em relação ao dólar é praticamente trágico.
tudo que a gente consome vem atrelado com inflação ligada ao dólar. Do pãozinho que você compra, a farinha, produtos importados e vários outros itens, existe a relação da indústria, da produção brasileira com o mercado internacional. Qual é a moeda corrente que se faz essa negociação? Qual é a utilizada? É o dólar. Quem é que vai pagar essa conta? Somos todos nós. Então, o governo precisa trazer respostas rápidas e eficientes no campo da economia. A pressão vinha do mercado e agora vem também da população, que é inclusive onde há uma preocupação muito grande ali do governo federal, que se trata exatamente dos níveis de aprovação do governo, né? Quem quer uma reeleição não pode ter os níveis atuais de aprovação que o governo apresenta, segundo as últimas pesquisas que foram realizadas por institutos nacionais. Tem que estar lá na casa dos 50%, 60%. O governo vem mantendo lá uma certa estabilidade próxima aos 30%. E a economia, naturalmente, é o fator decisivo. As eleições municipais deixaram isso de forma bastante clara. As eleições internacionais, mais ainda, as pessoas querem saber. É da compra do mercado? É da gasolina? É do dinheiro da padaria? É do quanto o poder de compra que elas têm poderá dar uma vida de maior qualidade a elas. E isso implica em políticas macro e, naturalmente, um olhar também para as questões do próprio governo, reduzindo seus gastos e tendo capacidade para fazer uma gestão de controle quando a gente tem uma situação como essa do dólar.